Para começar, cara de cansaço, assim, estava gravando agora o Gran Cursos Online, estou como coordenadora de Direito Administrativo, tanto da primeira quanto da segunda fase da OAB, para o Gran Cursos Online. Mas Kiara, você é professora de Constitucional ou é professora de Direito Administrativo? Porque a gente anda num período de especialização tão grande que você só pode ser uma coisa ou outra, mas eu amo Direito Constitucional, amo a filosofia e a teoria do direito, mas eu trabalho diariamente com Direito Administrativo porque eu sou procuradora federal, sou advogada do Estado, defendo os atos administrativos, eu defendo a atuação da administração pública. Então, o direito administrativo é o meu cotidiano. Não tem nada a ver isso no vídeo. O que a gente quer falar hoje é sobre o neoconstitucionalismo. Algumas características que são extremamente importantes e que eu quero ressaltar de forma sistemática, porque é complexo, até porque não se sabe nem o que é o neoconstitucionalismo. Os autores que a doutrina e que a teoria brasileira afirmam que são neoconstitucionalistas nunca assumiram que são neoconstitucionalistas, nunca utilizaram essa expressão, eu sou um neoconstitucionalista, nunca. O que acontece é que existe um movimento que é um movimento diferente do constitucionalismo tradicional, é um movimento que traz algumas características fundamentais que eu vou trabalhar com vocês hoje. A primeira questão, a principal questão, força normativa da Constituição. O que é que isso significa, Kiara? Durante muito tempo a Constituição era tida como uma carta política, uma carta sem efetividade jurídica. Quando a gente fala de um neoconstitucionalismo, a gente coloca a Constituição como norma jurídica obrigatória, cogente, que todos têm que obedecer, não só o Estado, como todos os cidadãos. A Constituição é norma jurídica, portanto. O neoconstitucionalismo também se caracteriza por uma tentativa com sucesso de reaproximação entre direito e moral. É posterior à Segunda Guerra Mundial, é posterior ao Holocausto, que foi juridicamente válido, se a gente tomar como ponto de partida sobre a questão da validade a teoria do positivismo jurídico, sobretudo o normativismo keynesiano. Mas a teoria neoconstitucionalista, ela vai dizer que não há como a gente diferenciar, como a gente separar direito e moral, muito pelo contrário, porque senão a gente dá espaço para que aconteça atrocidades como foi o Holocausto. E é por isso que há uma tentativa de reaproximação entre direito e justiça, entre direito e moral. A teoria da justiça de John Rawls foi extremamente importante. Depois vem a teoria de Robert Alex e Ronald Dworkin, colocando os princípios como normas jurídicas. Quando a gente diz que o princípio é norma jurídica e não um método de integração do direito que a gente só vai recorrer quando existir uma lacuna, mas é sim uma norma jurídica tão importante quanto as regras, nós estamos abrindo espaço para interpretação, porque, como diz o professor Marcelo Neves, os princípios são um espaço de heterorreferência, abre a argumentação, abre a cadeia argumentativa para que valores adentrem no sistema jurídico, ao passo que as regras, elas fecham a cadeia argumentativa e as regras têm a sua importância tanto quanto os princípios. São duas espécies de normas jurídicas, as duas espécies, tanto as regras quanto os princípios, têm igual importância. E os princípios, a utilização dos princípios, sobretudo a dignidade da pessoa humana pós-Holocausto, é que faz com que surja uma nova forma de interpretação, de visualização do direito e do direito constitucional. Então, além da força normativa, eu tenho aí uma grande prevalência dos princípios, uma abertura interpretativa, um reconhecimento de que o Poder Judiciário constrói, cria o direito, a partir, claro, daquela pirâmide que se coloca dos polos processuais entre advogado de defesa, advogado ou acusação e o magistrado na argumentação para que nós cheguemos a uma decisão que seja justa, integradora da sociedade. Além disso, o neoconstitucionalismo traz uma necessidade de uma hermenêutica diferenciada, de uma interpretação diferenciada. Começa a se falar em uma hermenêutica constitucional, diferente de uma hermenêutica clássica que foi constituída para as disciplinas, digamos assim, de direito privado. Além disso, o neoconstitucionalismo reconhece a Constituição não apenas como ápice da pirâmide normativa, como diria Kelsen, mas como centro
do ordenamento jurídico com eficácia irradiante para todos os ramos do direito. Significa que nós falamos hoje de um direito civil constitucional, de um direito empresarial constitucional. Nós temos a influência e a eficácia irradiante da Constituição para todos os ramos do direito, e isso faz com que falemos, por exemplo, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, nas relações entre particulares também tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana, na relação entre empregado e empregador tem que ser respeitados os direitos mínimos de dignidade, liberdade, respeito. Os direitos fundamentais básicos devem ser obedecidos, a dignidade da pessoa humana não pode ser afetada. O neoconstitucionalismo ele traz, portanto, diversas modificações e tem uma fundamentação que não é uma fundamentação no positivismo jurídico, mas sim no chamado neopositivismo. Infelizmente, esse vídeo é curto, eu não posso adentrar, é um tema apaixonante para mim, de certa forma, o neoconstitucionalismo. Barroso disse que é uma ideologia, Barroso está naquela época que o Poder Judiciário é iluminado e etc., mas com as controvérsias que existem, Luiz Roberto Barroso coloca como se fosse uma ideologia, o neoconstitucionalismo, mas eu começo a dizer que o próprio nome neoconstitucionalismo é questionado e se fala em neoconstitucionalismos no plural, da mesma forma como se fala em constitucionalismos no plural, porque isso acontece de forma diferente, a depender do estado, do tempo, do tipo de sociedade. E é nesse sentido que é tão empolgante, apaixonante estudar esse tema, a abertura para interpretação, a construção e o ativismo judicial, é tudo consequência desse novo momento constitucional que vivemos. E hoje já estamos num momento de crítica a isso. Falaremos disso em outro vídeo. Eu queria, por fim, ressaltar o seguinte: no momento do constitucionalismo contemporâneo, nós não temos dúvida de que a Constituição é norma jurídica cogente, de que os princípios também são normas jurídicas obrigatórias e de que é necessário, sim, soluções complexas para problemas complexos, e o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, ele termina possibilitando isso. Teve um aluno, um seguidor nosso, que pediu para que falássemos do constitucionalismo do futuro. Então, o próximo vídeo será sobre o constitucionalismo do futuro. Eu sei que eu não falei tudo sobre o neoconstitucionalismo. Eu costumo falar 2 horas sobre esse tema, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, traz as suas dúvidas que eu vou fazer questão de responder. Um grande abraço para vocês que estão me seguindo, grande abraço pelo carinho que eu tenho recebido diariamente e até a próxima semana. Beijão!